Deus te abençoe. Senhor, minha irmã, bom dia. Aqui pastor Léo Mariano, estamos aqui para mais um Conversando à Luz das Escrituras, num formato de estudo bíblico. Essa semana nós temos trazido alguns estudos bíblicos sobre vida cristã, aquilo que nos é importante, e o tema de hoje são princípios da multiplicação de Jesus. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes e os princípios que existem naquele episódio. Mas antes de entrar no estudo bíblico, eu quero fazer o pedido de todos os dias, o pedido dos 3 cliques. Clique no botão compartilhar, clique no ícone do WhatsApp e depois selecione aí um grupo de WhatsApp e alguns amigos para que você possa compartilhar essa transmissão. Fazendo dessa forma, você nos abençoa. Eu vou fazer junto com você para mostrar como é rápido. Primeiro, clique no botão compartilhar. Segundo, clique no ícone do WhatsApp. Terceiro clique você vai dar nos grupos que você quer compartilhar. Eu estou compartilhando aqui com os grupos da igreja, com os grupos de pastores da igreja, a fim de que nós possamos abençoar as pessoas com o conteúdo sendo transmitido ao vivo. Se é bênção para você, tenha certeza, também será bênção para as outras pessoas. Então, feito isso, um outro pedido que eu te faço: faça bastante comentário, interaja comigo. Eu só consigo ver a sua interação a partir daquilo que você escreve no comentário. Então, se você interagir no comentário, eu terei o prazer de ler aqui aquilo que você está pondo e conversar com você. Você faz esse programa ao vivo comigo. Óbvio, ele fica gravado depois para que as pessoas possam retornar aqui no canal da TV ADB e ter esse conteúdo todo ele disponibilizado, tanto dessa live quanto as outras. Mas você pode participar ao vivo comigo. Pois bem, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre os princípios da multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez, da primeira multiplicação dos pães e peixes. O texto base é Marcos capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 43. Marcos capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 42. Diz o seguinte, o texto sagrado: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande então as pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus próprios discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Pois bem, esse é o texto para a nossa reflexão dessa manhã. Nesse texto, nós temos princípios elementares, fundamentais, para que nós também possamos viver a multiplicação de Jesus na nossa vida. A multiplicação ela não acontece por acaso. A multiplicação não aconteceu de uma forma acidental. Em João, capítulo 6, o evangelista João também relata essa multiplicação.
E no capítulo 6, versículo 6, João registra que Jesus testou os discípulos, porque ele mesmo, Jesus, já sabia o que ia fazer. Então, aquela multiplicação de pães foi intencional. Aquilo não foi acidental. Se foi intencional, significa que existe princípio. Tudo aquilo que é feito intencionalmente tem propósito e por ter propósito tem princípio, ok? Então nós vamos ver alguns princípios dessa multiplicação realizada por Jesus. Primeiro versículo 34, vai aparecer na tela para você. Compadeceu-se deles. A primeira ou primeiro princípio que nós temos para comunicar é o princípio da compaixão. Olha aqui para mim, princípio da compaixão. Não há como nós manifestarmos amor de Deus sem nos importarmos com as pessoas. Quando Jesus chega à praia, o versículo 34 vai dizer, ele desce no lugar, ele vê uma grande multidão e ele se compadece das pessoas. A compaixão é fundamental para experimentar a multiplicação. Ele tem um coração que se importa com as pessoas. Pessoas que não se importam com a dor ou com a necessidade do outro, jamais experimentarão a multiplicação realizada por Jesus. Então, o primeiro princípio para viver uma multiplicação é a compaixão, é se importar com o outro. Por quê? Porque o Senhor multiplicaria algo na minha vida se eu sou uma pessoa egoísta? Porque o Senhor multiplicaria algo na minha vida se aquilo que seria multiplicado não cumpriria nenhum propósito na vida do outro? É importante nós entendermos isso. O que o Senhor traz para as nossas vidas, Ele traz com o intuito de nós sermos distribuidores daquelas bênçãos para outras pessoas. Toda pessoa abençoada é abençoadora. Então, os abençoadores são aqueles que se compadecem, que se importam com os outros. E há uma passagem que está aí, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, fica como uma referência para você. Nós temos a parábola do bom samaritano. Anota essa referência, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, parábola do bom samaritano. Jesus vai contar esta parábola a fim de responder a um questionamento de quem é o meu próximo. Uma autoridade religiosa vai procurar Jesus e questiona Jesus acerca do próximo e pergunta quem é o meu próximo. E Jesus vai contar a parábola de que um homem vem descendo e é assaltado, é espancado, deixado à beira do caminho quase à morte, e no mesmo caminho passa um sacerdote, não ajuda, passa um levita, não ajuda, e vem um samaritano que para, que lhe ajuda, faz os primeiros socorros, depois o transporte daquele lugar para um lugar onde ele pudesse receber um cuidado maior, custeia aquele tratamento e ainda faz uma promessa de retornar para pagar o restante do tratamento se for necessário. Jesus então devolve uma pergunta e não uma resposta para quem o questionou. Ele pergunta então àquele que o interrogou: quem foi o próximo desse homem? O que Jesus quer dizer é que eu não tenho que ficar procurando um próximo. O próximo das pessoas precisa ser eu. Eu preciso me aproximar das pessoas. Eu preciso perceber as pessoas que estão no meu caminho, na minha trajetória, na minha jornada. O que Jesus está fazendo aquele homem entender com essa história é que ele não tem que ficar procurando um próximo. O próximo já está no caminho com você. O próximo já está passando por onde você passa. O próximo já está na sua rotina.
Talvez seja alguém que divida a estação de trabalho com você, que você olha e pensa que a vida dela está a mil maravilhas e ela pode estar completamente destruída por dentro. Pode ser o seu vizinho que aparenta ser uma pessoa bem resolvida, mas que talvez esteja cheio de conflito na sua mente, no seu coração. Você precisa ser próximo de alguém. Você precisa mostrar que se importa com as pessoas. Então, o primeiro princípio para multiplicação é a compaixão. Eu preciso me importar com alguém. Escreva aí nos comentários: eu preciso me importar com as pessoas. Escreva: eu preciso me importar com as pessoas. É o primeiro princípio para vivermos multiplicação. A sua escrita é uma declaração de fé. Digo isso todos os dias. A nossa escrita é uma declaração de fé. Então escreva: eu preciso me importar com as pessoas. Esse é o primeiro princípio. Vamos ao segundo princípio, versículo 37. Jesus vai dizer aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles estão tentando, de alguma forma, se isentar da responsabilidade. Mas o segundo princípio para vivermos a multiplicação de Jesus é comprometimento. Não adianta enxergar o problema e tentar fugir do problema ou fingir que o problema não existe. Primeiro ponto: pare de se livrar ou ignorar os problemas e passe a resolvê-los. Vou repetir: pare de se livrar ou ignorar os problemas e passe a resolvê-los. O que os discípulos propõem para Jesus é o seguinte: vamos liberar as pessoas para que elas possam ir pelas cidades, que elas possam encontrar um lugar para repousar e encontrar um lugar onde possam comer. O que os discípulos estão pretendendo? Se livrarem do problema. Não dá para ignorar aquele problema. Existem ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquilo está diante deles. Uma vez que é impossível ignorar aquela realidade, eles tentam se livrar do problema. Então, Jesus, vamos liberá-los, vamos deixar que eles resolvam a necessidade que eles têm. Vamos deixar que eles encontrem um meio de resolver aquele problema. Primeiro, que nós falamos, compaixão. Jesus enxergou as mesmas pessoas que os discípulos estavam enxergando, mas em Jesus foi despertado o sentimento de compaixão. Em segundo lugar, em Jesus há um senso de comprometimento que não havia nos discípulos. Os discípulos enxergam os necessitados, mas tentam se livrar daquele problema. É o que nós não podemos fazer. Como discípulos de Jesus e pessoas que querem experimentar a multiplicação, nós não podemos ignorar os problemas que nós enxergamos. Nós não podemos nos livrar dos problemas que estão diante de nós. Quando nós nos comprometemos, nós envolvemos uma coisa que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é a nossa palavra. Nós temos Mateus capítulo 5, versículo 37 como referência de que a palavra do crente precisa ser sim, sim ou não, não. Você precisa se comprometer e você precisa empenhar a sua palavra, e uma vez empenhada a palavra, você não pode mais voltar atrás. Se você disse que ajudaria, ajude. Se você disse que participaria, participe. Se você disse que poderia contar com você, não tente se esquivar da responsabilidade. Se comprometa. Segundo princípio para nós vivermos a multiplicação de Jesus é o comprometimento. Eu preciso me envolver. Eu preciso tomar sobre mim, sobre minha responsabilidade. Precisa doer em mim, precisa mexer comigo também, assim como mexe com Jesus. Esses dias nosso pastor Jaime Soares pregou sobre Neemias, que se compadeceu, se condoeu da miserabilidade na qual estavam vivendo os seus irmãos em Israel.
ele se compadece com aquilo, ele se coloca num período de oração e jejum, porque ele recebe uma notícia de que os seus compatriotas estão em grande miséria, e aquilo doeu dentro dele. Nós precisamos nos compadecermos e nos comprometermos. Neemias tem essa atitude comprometida de fazer alguma coisa para mudar a situação daqueles irmãos que estavam passando um período de grande necessidade. Terceiro princípio está no versículo 38. Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? O terceiro princípio para nós vivermos uma multiplicação é o reconhecimento. Você precisa saber e valorizar aquilo que já alcançou. Deus colocou na sua vida aquilo que ele usará para te livrar. Vou repetir. Você precisa saber e valorizar o que já alcançou. Deus colocou na sua vida aquilo que ele usará para te livrar. Reconhecimento. O que você já tem? É importante que você saiba. Você precisa reconhecer que você já tem alguma coisa. Não importa se isso está em grande quantidade, não importa se isso tem uma grande expressão, fato é que Deus já colocou na sua vida, na minha vida, Deus já colocou nas nossas vidas aquilo que é suficiente para nos dar um livramento e para prover aquilo que nós precisamos. Temos um texto emblemático que aponta para isso. O azeite da viúva, segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. O profeta vai fazer uma pergunta à viúva que vai pedir socorro a ele, dizendo que há um credor na sua porta, querendo levar os seus 2 filhos, porque o seu marido morreu e ficou uma dívida, e ela não tinha condições de pagar. A lei autorizava, então, que os filhos fossem levados como escravos para que trabalhassem e pagassem a dívida, depois novamente seriam libertos. Ela fica desesperada com a possibilidade de seus filhos serem levados como escravos, e ela vai procurar o profeta. E o profeta diz: o que eu hei de fazer? Me diz o que você já tem. O que você já tem? Ela diz: a sua serva não tem nada. Não tem nada. Só tem um pouquinho de azeite. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que eles têm, eles respondem a mesma coisa. Não, nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Entenda isso, e eu quero que isso seja uma declaração para você, e você vai escrever essa declaração. Aquilo que as pessoas chamam de nada, Deus chama de suficiente. Escreva isso aí. Aquilo que as pessoas chamam de nada, Deus chama de suficiente. Aquilo que as pessoas chamam de nada, Deus chama de suficiente. Os discípulos olham os 5 pães e 2 peixes e eles já viram a multidão que está ali. E aí eles fazem a comparação. Assim, não, a probabilidade disso aqui resolver o problema é 0. Nenhuma. Não há como resolver a fome dessas pessoas com o que nós temos. Então eles julgam: o que nós temos é nada, porque não resolve o problema. O que nós temos é nada, porque não vai mudar a realidade que nós estamos enxergando. Eles estão enxergando, está diante deles, eles não têm como ignorar aquele problema. É questão do compromisso, do comprometimento. Você tem que se comprometer, não dá para se livrar e não dá para ignorar. Está ali diante deles. Mas o que eles conseguiram, eles julgam como nada. A mulher, quando ela pensa na dívida que tem e no azeite que lhe restou, ela diz: olha, eu não tenho nada, porque na concepção dela, o azeite que ela tem não paga a dívida que ela tem. Ou seja, o que eu tenho na minha casa, se juntar tudo, não paga a dívida. Então ela julga que ela não tem nada. Mas deixa eu dizer algo para você, e eu vou repetir essa sentença que está aqui. Deus colocou na sua vida aquilo que ele usará para te livrar. Já está na sua vida. Eu vou repetir isso porque isso precisa entrar no seu coração. Você já tem de Deus aquilo que você precisa para que a sua situação seja revertida. O princípio da multiplicação
aponta para o reconhecimento. Eu já tenho algo na minha vida que Deus pode usar para me livrar, para prover, para me tirar da situação em que eu me encontro. É necessário nós reconhecermos aquilo que já temos. Eu sempre falo sobre a necessidade do reconhecimento do que já recebemos de Deus. Porque se nós não reconhecermos, se nós não tivermos esse coração que reconhece a bondade do Senhor, a gente não consegue viver o quarto princípio. O terceiro princípio é reconhecimento. Recapitulando, primeiro princípio, alguém lembra qual é o primeiro princípio? Que nós precisamos fazer no início do princípio da multiplicação, compaixão, se importar com as pessoas. Segundo princípio, para nós vivermos a multiplicação do Senhor, nós precisamos de comprometimento. Eu não posso ignorar os problemas que estão diante de mim. Eu não posso tentar fugir dos problemas que estão diante de mim. Terceiro, eu preciso reconhecer que já há na minha vida algo que Deus pode usar para transformar a minha realidade. Se eu não reconhecer, eu não vivo o quarto princípio, que está no versículo 4, o quarto princípio, que é a gratidão. Jesus pega os pães e peixes que os discípulos apresentaram dizendo que é nada e diz que ele os abençoou. Jesus pega e abençoa. O evangelista João vai dizer que ele agradece. Ele pega aquilo e agradece. E aí temos aí o primeiro princípio. Pare de reclamar das coisas. Será que é possível? Será que a gente consegue parar de reclamar das coisas? Pensa no trem difícil, é parar de reclamar. Tiago capítulo 5, versículo 9 vai falar que nós não podemos dar lugar à murmuração. Cuidado com as suas reclamações. Cuidado com as suas queixas. Cuidado para quem você está reclamando. Se há um lugar onde nós podemos derramar as nossas queixas, é aos pés do Senhor. Se há um lugar onde nós podemos derramar aquilo que aflige o nosso coração, é aos pés do Senhor. Então, meu irmão, pare de reclamar das coisas. Em nome de Jesus. Por que eu digo isso? E por isso que eu falei que se eu não cumprir o terceiro princípio, eu não vivo o quarto. O terceiro é reconhecimento. O quarto é gratidão. Se eu não reconhecer que eu tenho recebido do Senhor, eu não agradeço. Se eu não reconheço, eu não agradeço. É fato. Se eu não reconheço alguém que me ajuda, eu não consigo agradecer essa pessoa. Se eu não reconhecer que eu cheguei onde cheguei, porque uma série de pessoas foram usadas na minha história para me ajudarem a chegar onde eu estou, para que eu tivesse acesso às coisas que eu tenho hoje, se eu não reconhecer isso, eu não tenho nenhuma gratidão. A gratidão, ela depende do reconhecimento. Eu preciso reconhecer o que Deus fez na minha vida. Eu preciso reconhecer as coisas que Deus já me deu. Eu preciso reconhecer as pessoas que Deus usou na minha história para que eu pudesse chegar onde cheguei hoje. Para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Para que eu pudesse ter a família que eu tenho hoje. Para que eu pudesse ter o emprego que eu tenho hoje. Para que eu pudesse exercer o ministério que eu exerço hoje. Você precisa reconhecer. Você não chegou sozinho. Uma série de pessoas foram enviadas por Deus para te ajudar. Então, agradeça. Agradeça pelas coisas que você tem. Agradeça pelas pessoas que o Senhor trouxe para a sua história ao longo da sua jornada. Agradeça, meu irmão. Em nome de Jesus, agradeça. Segundo, a gratidão é a mãe da multiplicação. Colossenses 3,15 vai falar sobre a importância de nós estarmos sempre agradecendo ao Senhor. Termos gratidão continuada no nosso coração. A gratidão é a mãe da multiplicação. Por que isso, pastor? Porque quando Jesus pega os mesmos 5 pães e 2 peixes que os discípulos estavam reclamando, dizendo que aquilo era nada, ele pega, são os mesmos, não tinha nada diferente. Os mesmos 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou, levantou, agradeceu, abençoou. Obrigado, Senhor, porque nós temos esses pães e peixes.
E ele desce os mesmos 5 pães e 2 peixes. E a multiplicação começa. Ele entrega para os discípulos e a multiplicação começa. 2 princípios rápidos aqui. Primeiro, assim como Jesus agradeceu pelos mesmos 5 pães e 2 peixes que os discípulos chamaram de nada, tem pessoas que, se tivessem o que você tem hoje, não estariam reclamando, estariam agradecendo. Tem pessoas que, se tivessem o emprego que você tem hoje, não estariam reclamando, estariam agradecendo. Há pessoas que, se tivessem o carro que você tem, se morassem no lugar onde você mora, não importa quais sejam as condições que você tenha, não importa se a sua casa é de aluguel ou a casa própria, não importa se a sua casa está precisando de uma reforma ou se a sua casa está reformada, não importa. Há pessoas que, se hoje tivessem aquilo que você tem, não estariam reclamando, estariam agradecendo. Os discípulos chamam de nada o que Jesus pegou e agradeceu. Os discípulos disseram que era nada o que Jesus pegou e disse: obrigado, Senhor. E a multiplicação começa aí. Sabe por quê? Isso eu tenho dito com muita frequência. Deus não vai multiplicar nada do que você reclama. Se você reclama da sua casa, não espere uma casa melhor. Se você reclama das suas finanças, não espere que Deus melhore as suas finanças. Se você reclama daquilo que você come, não espere que Deus melhore o seu prato. Se você reclama da sua família, não espere que Deus melhore a sua família. Deus não resolve, Deus não age sobre nada que nós reclamamos. Agora, eu garanto a você, porque a Bíblia me dá indícios para garantir isso. Deus vai abençoar tudo aquilo que você agradece. É uma sentença divina, é um princípio divino. Gratidão é princípio divino. Deus abençoará tudo aquilo que você agradece. Se você agradecer, isso está habilitado para prosperar. Se você agradecer, isso receberá a bênção do Senhor. Agora, sobre as coisas que você reclama, sobre as coisas que você murmura, não espere que Deus faça nada sobre essas coisas, porque Ele não fará nada sobre aquilo que você reclama. Deus não fará nada com aquilo que você murmura. Deus só faz com aquilo que você agradece. Ontem eu fiz aquela pergunta inquietante no final da nossa reflexão. Se hoje você tivesse acordado somente com as coisas que você agradeceu ontem, eu fiz essa pergunta ontem. Se hoje você tivesse acordado somente com as coisas que você agradeceu ontem, quantas coisas te faltariam hoje? Já parou para pensar nisso? Eu estou fazendo essa pergunta inquietante de novo, porque nós precisamos entender, meus irmãos, por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil que esteja a jornada, todos nós temos razões para agradecermos ao Senhor. Todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Então, seja grato, seja agradecido, seja agradecida ao Senhor. Aqui fica uma pimentinha, um propósito, coloque isso para a sua vida. Eu já fiz isso aqui umas 2 vezes na minha vida. Propus isso para a nossa congregação. Tente ficar uma semana sem reclamar. Pastor, mas aí é impossível, já começou reclamando agora. Mas tente fazer isso. Uma semaninha sem reclamar. Meu irmão, vai fazer uma diferença na sua vida. Uma semana agradecendo a Deus pelas coisas que você tem e parando de reclamar por aquilo que você ainda não tem. Ah, mas eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu ainda não tenho isso, não consegui aquilo, não tenho isso, não consegui aquilo. A gente passa mais tempo... A gente não, nem eu nem você. Existem pessoas que passam mais tempo reclamando ou se queixando das coisas que não têm do que agradecendo pelas coisas que têm. Seja grato. Levante aquilo que você tem, coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu te agradeço. Pode ser pouco, mas o Senhor me deu. Pode não ser novo, mas o Senhor me deu. Pode não ser alguma coisa exuberante aos olhos humanos, mas o Senhor me deu. Seja grato. Esse é o 4º princípio. Jesus os abençoou. Jesus agradeceu por aqueles pães e peixes. O 5º princípio, e esse aqui é para a gente fechar. O 5º princípio é da responsabilidade.
recolheram 12 cestos cheios. Esse quinto princípio é um princípio que nós precisamos valorizar, observar, pensar, analisar, trazer novamente e refletir novamente, e novamente, e novamente. Responsabilidade. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O versículo vai apontar para uma definição que nós devemos administrar com sabedoria os recursos que Deus tem nos dado. Administre com sabedoria os recursos que Deus tem dado a você. Vou repetir. Administre com sabedoria os recursos que Deus tem dado a você. Paulo vai dizer em Filipenses que ele aprendeu a viver contente. Paulo aprendeu sobre o contentamento. Ninguém nasce com contentamento. Nós desenvolvemos o contentamento. Nós permitimos que o Senhor nos ensine nas circunstâncias da vida sobre o contentamento. Antes dele dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele passou por situações de fartura, ele passou por situações de escassez. Então, por causa do aprendizado sobre o contentamento na fartura, sobre o aprendizado do contentamento na escassez, ele diz, como eu aprendi, eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como que eu lido com o contentamento na fartura? Evitando desperdício. Eu digo com frequência em gabinetes pastorais, em pregação, que o grande inimigo da prosperidade não é a escassez. O grande inimigo da prosperidade é o desperdício. Há pessoas que hoje não têm condições melhores, financeiramente falando até, porque já tiveram muito dinheiro ou já tiveram uma boa situação financeira e desperdiçaram o que tinham. Não procuraram uma educação financeira, não buscaram alguém que pudesse instruir acerca do que fazer com o dinheiro, não oraram pedindo orientação ao Senhor, porque, irmãos, obviamente, Deus pode nos orientar, mas existem profissionais no meio da igreja, gente séria, gente que conhece acerca de investimentos, que não vai fazer com que o seu dinheiro, não vai colocar o seu dinheiro ou propor que o seu dinheiro fique num lugar de risco, se você não tem um perfil para isso. Existe gente séria na igreja que trabalha ajudando outras pessoas, não apenas a enriquecer, mas a ter uma reserva futura. Então, nós não temos desculpas para desperdiçarmos aquilo que Deus tem nos dado. Quando acaba a multiplicação, que todo mundo se fartou, Jesus falou assim, opa, não deixa isso solto não, junta tudo, junta tudo. O que é isso? Responsabilidade. Deus não trabalha com desperdício. Guarde isso no seu coração. Deus não trabalha com desperdício. Responsabilidade. É sua responsabilidade não desperdiçar aquilo que Deus te deu. É sua responsabilidade não deixar solto aquilo que Deus te deu. Opa, sobrou isso aqui, então eu vou guardar isso aqui. Porque pode ser que eu precise disso mais à frente. Eu vou guardar isso aqui porque pode ser que eu encontre alguém que tenha necessidade disso que eu tenho. Responsabilidade. Então, os princípios que nós vimos dentro desse texto que aponta para a multiplicação dos pães são compaixão, comprometimento. Aqui no autoconhecimento, você pode colocar aí que é o reconhecimento. É reconhecer que o que você tem vem do Senhor, é saber que aquilo que você tem foi Deus que te deu, gratidão e responsabilidade. Então, compaixão, comprometimento, no autoconhecimento coloque reconhecimento, gratidão e responsabilidade. Eu quero que você escreva aí esses 5 pontos. Coloque aí. Compaixão, vírgula, comprometimento, vírgula, reconhecimento, vírgula, gratidão, vírgula,
e responsabilidade. 5 princípios para nós desfrutarmos da multiplicação de Jesus. Jesus vai multiplicar se ele perceber que você se importa com as pessoas. Jesus multiplicará sobre a sua vida se ele perceber que você tem compromisso. Jesus multiplicará sobre a sua vida se ele perceber que você reconhece que o que você tem vem das mãos dele. Jesus multiplicará aquilo que você agradece. E Jesus multiplicará se ele ver que você tem responsabilidade. Então nós precisamos nos comprometermos, termos compaixão das pessoas. Nós precisamos reconhecer de onde vem tudo que temos, agradecer porque sabemos quem tem nos dado todas as coisas e precisamos ter responsabilidade com aquilo que recebemos. Se esses 5 princípios forem de fato desenvolvidos na minha vida e na sua vida, nós viveremos a multiplicação de Jesus. Jesus está pronto para multiplicar sobre a nossa vida. Nessa ocasião específica, João vai dizer, eu já citei isso, João 6,6, ele já sabia o que ia fazer. Ou seja, a multiplicação foi intencional. Ele já sabia e ele já queria multiplicar. Ele só precisava desenvolver esses princípios para que os discípulos aprendessem e também para que servisse para o nosso ensino. Eu preciso me importar com as pessoas, eu preciso me comprometer, eu preciso reconhecer de onde vem tudo que tenho, eu preciso agradecer pelas coisas que já recebi e eu tenho que ter responsabilidade para não desperdiçar. Princípios para uma multiplicação. Eu quero, enquanto você escreve aí, eu quero dar bom dia para todo mundo que está aqui, nossa irmã Dulcineia que está participando, nossa irmã Dagmar Bravo que está participando, Ricardo Trajano que está participando, nossa irmã Alessandra que está participando, todos vocês que estão participando, que Deus abençoe as suas vidas e que vocês entendam, escrevam isso, guardem isso, printem essa tela e vivam isso. Você precisa de uma multiplicação do Senhor na sua vida? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não há como fugir desse caminho. Não há como nós deixarmos esse caminho. Se você precisa de multiplicação, o caminho é esse. Compaixão, comprometimento, autorreconhecimento ou autoconhecimento ou reconhecimento. Autoconhecimento é saber o que eu já tenho. Então, eu preciso reconhecer que eu já tenho alguma coisa. Gratidão, eu preciso agradecer pelo aquilo que eu tenho. E responsabilidade. Fazendo isso, meu irmão, fazendo isso, minha irmã, nós viveremos a multiplicação do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que abençoe sua casa. Pedir ao Senhor que Ele possa derramar as suas ricas bênçãos sobre você, a fim de que você seja abençoado em todas as coisas e para que você viva essa multiplicação que o Senhor Jesus tem para a sua e para a minha vida. Que esses princípios sejam vividos por você, para que você possa, em nome de Jesus, superar os obstáculos da vida, que você possa ter um salto de qualidade na sua vida, tanto para você quanto para a sua família, e que você possa servir ao reino de Deus mais e melhor. Quero orar com você, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você se comprometa com cada um desses 5 princípios, para que você continue desfrutando da bênção do Senhor e da multiplicação que Jesus tem para mim e para a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem, de fato, nos abençoado com a iluminação no texto sagrado. Eu peço que essa reflexão, esse estudo bíblico, possa nos levar a termos uma vida que de fato glorifica o teu nome. Que nós possamos ter uma vida que de fato faça diferença. Que possamos ter uma vida que manifeste a sua glória, Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor que os princípios da multiplicação possam ser percebidos em nossa vida. Que nós possamos nos importarmos com as pessoas, termos compaixão. Que nós possamos, ó Deus, nos comprometermos com as pessoas que tenham alguma necessidade. Que nós possamos reconhecer que as coisas que temos, recebemos do Senhor. Que possamos agradecer por tudo que temos, porque veio das suas mãos. E que possamos ter responsabilidade para não desperdiçarmos aquilo que o Senhor tem nos dado com frequência por causa da sua grande fidelidade. Eu oro e abençoo, Senhor,
cada irmão, cada irmã que está conectado esta manhã conosco. Que o Senhor possa derramar a sua bênção sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero pedir a você, compartilhe essa live com outras pessoas. Foi bênção para você? Se foi bênção, último pedido de hoje, só escreve assim, ó, foi bênção. Só isso, foi bênção. Só coloca aqui no comentário, foi bênção. Pronto, só isso, só isso. Você não precisa ficar no anonimato, não vou escrever porque eu não quero que ninguém veja que eu estou aqui. Não, meus irmãos, Jesus já viu que você está aí. Não tem problema nenhum você estar aqui, não. Escreve aí, foi bênção, foi bênção. E se foi bênção para você, sem dúvida nenhuma será bênção para alguma outra pessoa. Então compartilha com alguém, divide com alguém. Depois você volta aqui no canal da TV ADB, vai ter o recorte desse estudo bíblico. Nós vamos criar uma playlist com todos os estudos bíblicos. Você vai poder vir aqui e ler e pegar as referências bíblicas novamente, e ouvir novamente, e compartilhar com as outras pessoas. Amanhã, permitindo o Senhor, eu estarei aqui novamente com mais um estudo bíblico. São estudos bíblicos para a vida cristã. Não são estudos de aprofundamento teológico, porque não seria nenhum problema, nós poderemos ter alguns mais à frente. Mas começando com estudos bíblicos acerca da vida cristã, daquilo que eu e você conseguimos colocar em prática agora. Você pode pegar esses 5 princípios: compaixão, comprometimento, reconhecimento, gratidão e responsabilidade. Isso você consegue viver hoje. É vida cristã. Você aplica isso hoje na vida, é vida cristã. Não reclamar, você pode decidir hoje não reclamar. Se importar com as pessoas, você pode decidir hoje se importar. Se comprometer, você consegue também fazer hoje. Reconhecer que você é abençoado por Deus, você consegue fazer hoje. Agradecer pelo que tem, você consegue fazer hoje. E evitar o desperdício, ter responsabilidade, também você consegue fazer hoje. Então, vida cristã, ensinos para a vida cristã, são ensinos que a gente consegue colocar em prática no dia. Foi bênção para você? Escreve. Foi bênção. Foi bênção. Só escreve no comentário. Foi bênção. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Convide amigos, convide familiares para participarem conosco amanhã, se o Senhor nos permitir estar aqui. Nós não sabemos, nós sempre precisamos dizer. Não vamos dizer que amanhã faremos determinadas coisas. Nós já temos o aconselhamento bíblico sobre isso. Nós precisamos dizer, se o Senhor nos permitir, faremos tal e tal coisa. Então, se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui 9h30 da manhã. Venha e traga alguém para participar com a gente. Convida alguém e fala, olha, está tendo estudo bíblico ao vivo. Você pode mandar perguntas, você pode comentar, o pastor vai estar lá e vai responder e vai interagir ao vivo, ao vivo. Então, eu quero te convidar a chamar mais alguém para vir com você. Chama uma pessoa só. Uma pessoa. Fala assim, amanhã vamos assistir um estudo bíblico comigo, 9h30 da manhã. Pronto. Amanhã, se você fizer isso, nós teremos o dobro de pessoas participando. Se foi bênção para você, será bênção para outra pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã, permitindo o Senhor, 9h30 estaremos de volta. Tchau, tchau, gente. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.